Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Pois é, hoje nós vamos discutir um assunto bastante delicado. Quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos uma coisa muito diferente em relação aos tempos que vivemos hoje. Aliás, várias, né? Entre estas várias coisas, nos tempos bíblicos, as pessoas idosas eram muito valorizadas. Elas tinham um lugar especial na sociedade, geralmente lugar de comando, né? Por exemplo, quando os assuntos no Israel antigo tinham que ser resolvidos, eles levavam as questões ao Conselho de Anciãos. Só o termo já fala. Conselho de Anciãos é um grupo de pessoas idosas que se assentavam à porta da cidade para julgar as questões daquela vila, daquele povoado. Hoje, na igreja, entre o povo de Deus, o idoso conta com o mesmo respaldo, com o mesmo respeito, ele é olhado também da mesma maneira? Não é o que eu percebo. Por que mudou? Afinal de contas, se nos tempos bíblicos, nos tempos em que a palavra de Deus nos foi dada, o idoso tinha uma contribuição enorme para dar para o povo de Deus, por que esse mesmo povo de Deus hoje mudou de perspectiva e não reconhece o valor daqueles que já ultrapassaram a faixa delimitadora da terceira idade? Que tal nós pensarmos a respeito desse assunto? E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem um relógio para você que participar do programa de hoje. Só tem um, então nós vamos sortear. Para você concorrer ao sorteio, é muito simples. Você vai à nossa página na internet e vota na enquete. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Hoje nós temos duas estreias no programa Vejam Só. Os dois convidados estão aqui pela primeira vez. A primeira delas é a irmã Silvana Martinez Lopes Casonato. Ela é especializada em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e coordenadora da Ação Solidária Adventista, a ASA, Ministério do Idoso e Ministério de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, Associação Paulistana. Paz e graça, irmã Silvana, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graça e paz a você e a todos os nossos queridos ouvintes. A irmã é professora professora e faz uma porção de coisas que eu estou vendo aqui, né? E coordena a Ação Solidária Adventista. Sim. A irmã é da Igreja Adventista. Sim. De que localidade? Da região do Brooklyn, em São Paulo. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com a senhora, acha a senhora em que endereço? Me acha na Avenida Santo Amaro, 2949, de segunda a sexta-feira, durante todo o dia. O que é que funciona lá? Lá é a nossa sede administrativa para a região central do estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença da senhora. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, o pastor Eli Bento Correia. Ele é ministro da Igreja Batista Ebenezer, trabalhou no campo missionário lá na Argentina por 37 anos. Então, o dia que a Igreja Batista tiver que canonizar alguém candidato, né? E é escritor. Paz e graça, pastor Eli Bento Correia. Eu não sabia que o senhor tinha trabalhado tanto tempo na Argentina. Não foram tantos os 37 anos, foram apenas 9 anos. Os 37 refere-se ao total de ministério na obra de Deus. E agora, pastor, o senhor escreveu um livro sobre terceira idade, não é isso? Exatamente. É esse que está aí? Esse que está aqui. Deixa eu mostrar para a câmera. Pois bem, aí está. Pode falar. Pode falar do livro. Ok, aí está esse livro, Como Viver Bem na Melhor Idade, e cujo objetivo exatamente é atender às necessidades do idoso. E o subtítulo do livro é Um Guia Prático para o Idoso Moderno. O idoso moderno hoje ele tem se caracterizado de uma forma toda especial. Às vezes você está conversando com uma pessoa e dado momento ele diz, olha, dá licença que eu vou encontrar com a minha namorada. Algo estranho, não? Mas você está conversando com o outro de determinado momento
ele diz, eu tenho que ir para a faculdade. Então os tempos realmente mudaram. E o idoso moderno é aquele que tem se caracterizado por uma busca de jovialidade e geralmente o uso de coisas um tanto quanto raras, né? Por exemplo, o idoso moderno gosta muito de andar de moto de 1000 cilindradas. Este é o idoso moderno. O senhor faz isso? Eu não faço porque não tenho as condições necessárias. Mas se eu tivesse, eu estaria em cima de uma moto com essas cilindradas. Eu vou orar para minha mãe não estar assistindo o programa, porque senão ela vai ligar para o senhor passar. Ó, aliás, deixa quieto. Okay. Vou em frente. 1000 cilindradas? 1000 cilindradas. A preferência deles, bem como os automóveis mais modernos. Isso não é tão verificado, recorrente no Brasil, mas principalmente na Alemanha. Os veículos mais potentes geralmente estão nas mãos dos idosos. Tá bom, legal. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois nós vamos colocar esses dois irmãos queridos para discutir o assunto. Por que a igreja moderna, a igreja de hoje, não dá o valor que o povo de Deus dava aos idosos nos tempos da Bíblia? Vamos lá. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com um número de jovens maior do que de idosos. Em outros momentos, tivemos um crescimento natural, e daí por diante a população oscilou muito quanto à estrutura etária. A partir de 1970, as taxas de natalidade diminuíram gradativamente, em decorrência do ingresso das mulheres no mundo profissional, que passaram a não ter mais tempo para cuidar de seus filhos e a considerar os altos custos gerados para a educação de crianças. Com a diminuição das taxas de natalidade, a população vai envelhecendo aos poucos. E de acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos deverá aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. O estudo divulgou ainda que no ano de 2050 a população brasileira será de aproximadamente 215 milhões de habitantes. Semelhante ao que acontece com a vida humana em todas as suas etapas, o tempo da terceira idade não representa somente um período de felicidade e prazeres, como alguns pensam. Encontra-se nessa fase da vida muitas adversidades. Só para se ter uma ideia, a cada hora são registradas no país 5 denúncias de violência contra pessoas da terceira idade, incluindo maus tratos e negligência, além de violência psicológica e financeira. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou que milhões de idosos relatam diversos tipos de abusos todos os meses. Segundo a OMS, esse é um grande problema de saúde pública, que tende a piorar em vários países, com a previsão do aumento da população de pessoas com mais de 60 anos. O mundo atual tem provocado uma grande inversão de valores. Antigamente, os idosos eram mais respeitados, porque se acreditava que a sua experiência conferia sabedoria aos demais. Os conselhos, as advertências deles eram de grande valia na solução dos obstáculos que os jovens deveriam enfrentar. Havia mesmo um consenso popular de que se deveriam respeitar os cabelos brancos dos idosos. Encontramos na Bíblia também diversas passagens em que os idosos eram honrados. Mas por que isso não vale nos dias de hoje, tanto fora quanto dentro da igreja? Isso é o que vamos discutir no programa dessa noite. Fique ligado, porque temos que ter em mente que vamos ser idosos em algum dia. Iremos querer respeito e dedicação de toda a sociedade. Vejam só. Legal, muito bom. E aí, o que é que você diria como resposta à pergunta tema de hoje? Se os idosos eram honrados nos tempos da palavra de Deus, a Bíblia,
Por que que a igreja, que se pauta pela Bíblia, não faz a mesma coisa hoje, né? Então tá, vamos conversar. Você participa, você já sabe, né? Pela página que está lá aí na sua tela, né? A página da internet do programa Vejam Só, é vejamsó.com.br. Votou na enquete e você está já participando do programa, inclusive concorrendo aos presentes. Estamos recebendo pela primeira vez a professora Silvana Martinez Lopes Casonato, que é especializada em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Gerontologia é a ciência que cuida do idoso, é isso? Que estuda o envelhecimento humano. Ah, é? Estuda o envelhecimento humano. Então vamos começar pela inversão. É verdade o que dizem por aí, que em algum momento conseguirá cancelar o envelhecimento? Impedir o envelhecimento? Sem matar a pessoa, né? Porque o envelhecimento é fisiológico, é um processo fisiológico existencial, um processo natural no ser humano. À medida em que nós crescemos, nós comemoramos os nossos aniversários, nós estamos envelhecendo, até chegarmos à fase da vida que é a velhice. Tá, mas não é de hoje que eu leio aí em revistas tidas como sérias de que a ciência caminha para cancelar o gene do envelhecimento. Não acredito que isso seja possível, porque os nossos genes, a nossa genética, ela é composta por uma série de fatores. Você cancelará um gene e deixará de cancelar talvez outro, e então você terá um envelhecimento de alguma maneira no seu organismo. Eu acredito que o envelhecimento é um processo irreversível e natural do ser humano. Bom, como é que a senhora vê a questão mais específica hoje? A senhora acredita que a gente está exagerando nas tintas aí, ou a igreja de hoje não respeita o idoso como o povo de Deus do passado respeitava? O povo de Deus no passado, ele era composto por uma sociedade patriarcal. E nessa sociedade patriarcal, nós tínhamos uma pessoa, o patriarca da família. A família era um clã, era composta por pais, filhos, netos, bisnetos, avós, tios e toda a ordem de familiares, inclusive incluindo os funcionários da casa, os escravos. Então, era uma sociedade que tinha um respeito pelo idoso, não só por ele ser idoso, mas porque ele era o patriarca. E a palavra dele era lei naquela época. Hoje em dia, nós não vivemos mais uma sociedade assim. O tempo passou. E à medida em que o tempo passou, a nossa sociedade se estratificou. A mulher começou a trabalhar e também por efeito do próprio pecado. Nós temos aí um resultado bastante diferente do que Deus planejou para nós. O efeito do pecado em nós fez com que nós tivéssemos outras necessidades. E à medida que o tempo foi passando, nós precisamos, por exemplo, da escrita. Quando que na sociedade patriarcal era a memória que era passada de uma geração para outra geração, contando sobre os feitos do Senhor, contando sobre como Deus conduziu a família, as bênçãos e milagres que aconteceram, e isso era um processo natural para eles, era o clã falando sobre isso. Tanto é que nós temos aí a genealogia bíblica, e a genealogia tem uma importância fundamental até para a sobrevivência. Quando alguém se perdia da família, se localizava pela sua árvore genealógica, né? Eu sou filho, neto, bisneto, então ele ia localizando até que as pessoas diziam, então você é meu parente, fique aqui comigo. Não é? Então, isso acontecia naquela sociedade. Hoje não é assim. Hoje nós temos uma sociedade composta por pai, mãe e filhos. Essa é a nossa família, o núcleo familiar. E nem sempre a memória tem sido honrada, né? O legado que o idoso tem deixado tem sido honrado. Muito obrigado, professora. Pastor Eli também estreia no Vejam Só hoje. Ele é da Igreja Batista Ebenezer, né? Foi missionário na Argentina e é escritor. Como é que o senhor vê isso, pastor? A igreja de hoje não perdeu o jeito correto de lidar com o idoso, como acontecia nos tempos bíblicos? Eu faço uma distinção. Certo? Não podemos generalizar. Eu entendo que a igreja hoje é a única organização que ainda está cuidando bem, que dá atenção, que honra, que dignifica os idosos. Quando o irmão faz referência à sociedade, eu concordo, mas eu não tomo essa colocação como generalizada. A igreja, ela ama, ela cuida, ela doa-se, ela tem os idosos em alta estima. Dentro da minha visão,
eu tenho percorrido muitas igrejas e esta tem sido a realidade. No contexto social, não. Há muitos fatores que já foram conquistados positivamente após a instituição do Código do Idoso em 2003, mas existe uma avenida a ser percorrida no sentido de coisas que precisam ser melhoradas ainda. Então, a igreja, eu entendo que é uma organização que ainda melhor cuida. Não estou dizendo que cuida 100%, mas, pelo menos, ela tem estado na vanguarda desse acontecimento. Tá bom. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Se é assim, por que ninguém na igreja gosta de ser chamado de idoso? Né? Nem na igreja, nem em lugar nenhum. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A idade vai chegando e as pessoas vão disfarçando a idade. No tempo da Bíblia, não. Era bom ser idoso, porque o idoso mandava. E não só o patriarca, viu, professora? As vilas e povoados eram regidas, administrativamente falando, pelo Conselho de Anciãos, né? O Conselho de Anciãos que está na base, né? Que vai dar origem depois aos presbíteros das igrejas. Né? Paulo vai usar essa estrutura, pegar as pessoas mais experientes e das mais experientes as mais ligadas nas coisas de Deus e colocá-las à frente da igreja. Hoje, todo mundo quer ser bem, não sei o quê. Ó, vou dar um exemplo da minha denominação da história. Isso aconteceu, parece piada, mas aconteceu. Eu só não vou dar os nomes porque está todo mundo vivo. Tá bom. Mas quem conhece vai saber. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente. O grupo de mocidade é conhecido como UMP, né? União de Mocidade Presbiteriana Independente. Então, a gente tinha a diretoria da UMP, presidente, secretário e tal. E aconteceu, mais uma vez, de o presidente da mocidade ser e a filha dele a secretária. Certo? O sujeito já era casado, tinha uma filha moça, que foi eleita secretária da mocidade, e ele era o presidente. Por quê? Porque ele não queria ser da sociedade varonil, que é a sociedade dos homens idosos. Né? E aí? Ok. Eu entendo que o idoso, este nome tem sido dignificado e tem sido honrado, certo? Porque aquilo que agride a pessoa nesta faixa de idade é exatamente ser chamado de velho, certo? Esse termo é obsoleto, não deve ser aplicado. Velho é a bicicleta, velho é a casa, certo? Velho é a roupa da pessoa, mas ele é o idoso. E o idoso hoje, contrariando talvez o seu ponto de vista, eu entendo que está dando status dentro da minha percepção. É dignificante, é bom, é gostoso, é honroso ser idoso aqui no Brasil, principalmente quando esses valores estão sendo, diríamos, legados, né? Embora haja muita coisa a ser percorrida e conquistado ainda. Eu me sinto altamente honrado por ser idoso, certo? Eu tenho um amigo meu que disse: pastor, eu estou querendo ser idoso, chegar à terceira idade. Mas por quê? Ele disse: olha, eu não quero pagar mais ônibus. Mas está certo. Eu não quero entrar mais na fila do banco. Está certo. Eu não quero mais declarar imposto de renda. Está certo. Peraí, agora eu interessei. Como é que é o negócio? Idoso não paga imposto de renda? Não tem a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda a partir da sua aposentadoria. Ele não tem essa obrigatoriedade. É. Certo? E uma outra coisa muito... Mesmo que ele continue trabalhando? Aí tem uma legislação apropriada para isto, certo? Mas se ele simplesmente aposentou-se e não está mais na ativa, certo? Não tem mais essa obrigatoriedade. Mas eu disse, existe uma outra coisa mais importante ainda. Qual é? Ora, você tem o direito de ser isento do IPTU. Como assim?
Existe uma lei aqui no estado, aqui na cidade de São Paulo, certo? Com 65 anos ou você é aposentado, você não precisa mais pagar o IPTU. E eu sou a testemunha viva deste quadro. Eu fui à subprefeitura do Ipiranga, fiz a documentação legal, fui isento e aquilo que eu tinha pago os 3, 4 meses, até mesmo me devolveram. E eu te pergunto, é bom ser idoso ou não? Então vou pôr os imóveis todos no nome dos idosos, pronto. Não, existe uma lei, também não é assim, né? Não vamos para lá. Você tem que ter somente um imóvel dentro do município. Tá, concordo. Certo? Mas depois, gente, mutreta a gente deixa para Ok. Vamos, agora é a vez do telespectador e da telespectadora se pronunciarem. Nós temos uma página na internet, o endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Lá você vai encontrar uma pergunta e a pergunta é a seguinte: em sua igreja, existem trabalhos feitos exclusivamente com idosos? Primeira resposta é sim. Várias igrejas têm o Ministério da Terceira Idade e tal, né? Aliás, muito legal. Segunda resposta, não. É o caso da minha igreja. Não tem, né? E a terceira resposta, não sei. Se você votar na enquete, você se habilita para o sorteio do relógio da Academia Teológica da Graça de Deus. Agrada é o relógio aí, né? Para você lembrar que você precisa estudar a Palavra de Deus, tá? Seja idoso ou moço, não faz mal. A grade recebe todo mundo, em todo lugar. São mais de 600 filiais, o Brasil inteiro tem a grade para você estudar, conhecer a Bíblia. Todas as unidades da grade, são mais de 600, tem o curso bíblico. E algumas unidades têm outros cursos também. Teologia, pós-graduação, tem o curso de capelania, de evangelismo, tem o curso de música, de inglês, tem uma porção de coisa lá. Então, amanhã, no horário comercial, anota o telefone agora, e amanhã, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Tá bom? Liga lá e que você vai se informar da unidade mais próxima da sua casa. Bem? Estamos indo para o intervalo, voltamos já. Agora, professora Silvana Martinez, senhora especializada em gerontologia, os idosos que a senhora conhece são tão felizes e para cima como os que o pastor Eli está descrevendo aqui? Coincidentemente, sim. Então só eu que estou... É claro que nós temos as exceções. Nós temos um envelhecimento para cada pessoa. Ele é personalizado, ele é individual. Então, nós temos as pessoas que envelhecem muito felizes, com graça e gratidão, e nós temos aqueles que envelhecem resmungando. Nós teremos sempre as pessoas assim. Mas é possível ter um envelhecimento feliz, conforme o pastor citou agora há pouco. Qual é o segredo? O segredo é Deus. O segredo é ter Deus. O segredo é entregar-se para o Senhor e viver uma vida segundo a vontade dEle. Quando você vive assim, o seu envelhecimento é diferente. É diferente de qualquer outra pessoa. Apesar da ciência, por exemplo, não alcançar uma maneira de deter o envelhecimento, a não ser através de medicamentos e etc., que acaba gerando aí uma longevidade um pouco maior, apesar disso, a pessoa que tem ao Senhor, que tem o temor do Senhor, é uma pessoa muito feliz. É uma pessoa que envelhece diferente. Ela envelhece principalmente em comunidade. Isso é muito importante para o envelhecimento. Envelhecer acompanhado, envelhecer com pessoas ao seu redor. Bom, então aí a senhora acaba de levar o tema para uma questão que eu acho uma das mais complicadas no assunto. O que fazer com os idosos? Porque com a vida extremamente agitada e a nossa sociedade é montada para que as pessoas se ocupem produzindo para poder depois gastar, né, consumir, então o idoso torna-se um fardo, não é verdade? Algumas vezes, para algumas famílias, infelizmente sim. Infelizmente sim. O idoso envelhece e por vezes ele se torna uma pessoa fragilizada e ele não pode mais tomar conta de si mesmo. Sendo assim, ele passa a ser uma pessoa dependente de alguém.
Então. Na maioria das vezes, da própria família. E aí fica complicado, né? Agora eu quero a opinião dos dois. Eu tenho uma senhora idosa, que é a minha mamãe, ela tem quase 90 anos, e ela mora na casa dela, a casa que ela morou, eu nasci naquela casa, então você já tem uma ideia, né? Mora lá há muito tempo. E meu pai faleceu há 2 anos, e ela ficou sozinha. Aí a primeira ideia que tivemos, os filhos, né? Que aí, engraçado, quando morre o pai, os filhos querem dar palpite na vida da mãe, não sei porquê. Mas muito natural. É natural, né? Natural. Aí a gente, o que nós vamos fazer e tal. A única ideia que ninguém teve foi a que prevaleceu. Deixa ela lá, a casa é dela, né? O primeiro impulso que a gente tem é de levá-la para uma das casas dos 3 filhos, quer dizer, não só 2, né? Porque um mora no exterior. Mas eu fiquei com aquilo me incomodando, pastor. Sim. Ela viveu a vida inteira no canto dela. Desse tempo não faria mal? Faz. Nesse caso, sim. Porque ali está o mundo, as suas raízes ali estão. Ela poderia ser deslocada para um outro local, mas que essa iniciativa partisse dela, que não fosse forçado, fosse algo absolutamente natural, certo? Ela aceitasse esse traslado dela para uma outra parte. Mas fazer isto em termos de solução contrária à vontade dela, decreta mais ou menos a sua própria morte. Como é que funciona isso na cabeça do idoso, professor? Ela não se... Porque assim, eu não gosto de mudar do meu lugar, do meu ambiente, eu me sinto menos fragilizado no meu quarto. Como é que vocês falam? Tem uma expressão, sei lá, cantinho da segurança, ou, sei lá, tem zona de conforto, não é isso? Eu fico imaginando a minha mãe, tadinha. Realmente, para o idoso, deixar o espaço que lhe pertence e que ele conhece tão bem, funciona como uma perda de identidade. O idoso se perde nesse processo. Realmente não é saudável. Há situações em que isso se impõe. Essa situação se impõe. O idoso precisa de cuidados. E quando ele precisa de cuidados, se você não oferece esses cuidados, você cai numa outra situação que se chama negligência. Então, você está deixando o idoso viver por conta na situação em que vive e sem que ele tenha condições. Então, o resultado pode ser até catastrófico. Mas o idoso que está na casa dele, sim, e se ele pode permanecer ali, se ele tem condições, autonomia suficiente para viver a vida dele, ele deve permanecer no ambiente dele. Legal. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa trabalhar. Agora, e com relação, pastor, à sabedoria de vida e tal? A gente vê isso muito na Bíblia, né? O idoso é aquele que tem experiência e tal. A igreja não tem aproveitado a experiência do idoso, ou tem? Certo. Há diversificações, né? As igrejas mais atuantes, mais dinâmicas, que têm percebido já essa mudança da pirâmide do desenvolvimento demográfico, ela tem feito todas as adaptações necessárias, certo? Para o idoso, certo? E tem reconhecido e tem aproveitado desta sabedoria, dando a eles a terapia ocupacional, sendo exercida por eles mesmos ou por um outro líder da igreja, certo? A igreja é de fundamental importância nessa fase final da vida. Por quê? Porque atende ao idoso um aspecto de sociabilização, certo? De companheirismo, de ajuda em todos os sentidos, constituindo muitas vezes, certo? A própria igreja tendo mais valor do que a própria família. E também atende a pessoa no sentido espiritual, certo? Ela se encontra no seu mundo, ela transcende, estando abrigada ali na casa de Deus, certo? Aquela ambiência lhe proporciona um antever da glória de Deus. Agora, bom, eu acho legal isso aí. Como as igrejas, por exemplo, que não têm um ministério voltado para isso, quem poderia ajudar? O senhor, por exemplo, fornece consultoria nessa área? Sim, eu tenho dedicado a minha vida para atender a esta área especificamente.
agora, sábado passado, estive em Sorocaba, falando sobre esta temática. Eu quero doar a minha vida, seguir amando os idosos. E eu tenho uma apostila, que não é da minha autoria, mas da Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, que faz toda a complementação de todas as carências do idoso nessa fase que ele está vivendo hoje, certo? E as igrejas que estão perceptivas, que estão dinâmicas, elas captam, faz a leitura do tempo moderno que vivemos e atende de uma forma condigna aqueles que já passaram pela vida e aquilo que eles ainda podem produzir. O idoso em nossas igrejas, eles são pontos de referência, não somente da sabedoria, não somente do aconselhamento, mas são pessoas de apoio espiritual, persuasão, certo? Então eles têm um ministério extraordinário a ser exercido, porque para Deus não há tempo, para Deus não há velhice. Me lembro de uma experiência que o Philip Yancey conta num dos livros dele. Ele, se não me engano, ele estava em Chicago e organizando uma vigília, né? E ele usa a expressão, bando de yuppies, crentes, organizando uma vigília. Estávamos preocupados porque um grupo de idosos que tinha uma van que trazia e levava e tal, e ele queria saber da líder dos idosos quantas horas eles queriam ficar na vigília. Porque lá nos Estados Unidos tudo é organizado, né? Quantas horas você quer ficar na vigília, você tem que programar isso com 15 dias de antecedência. A idosa virou pro cara, pro Philip Yancey, o jornalista, falou assim: ó, meu filho, é o seguinte, tem pouca coisa que a gente pode fazer aqui na igreja, mas tempo a gente tem, tá? A gente pode. Vamos ficar a noite inteira. Por quê? Não pode? Corretíssimo. Lembra disso? Corretíssimo. Ele falou, eu fiquei envergonhado, né? A gente preocupado com logística e tal, e o que eles queriam era orar. Exato. E isso o idoso faz. E isso o idoso faz. E, certo? Hoje, pastor, rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo. De sorte que o idoso é muito rico. E a gente tem pelo menos 2 exemplos lindos na Bíblia, né? No Novo Testamento, que recepcionaram o Senhor Jesus, 2 idosos. Sim. Eu não lembro o nome deles. Ana, a profetisa Ana, né? Zacarias. E o que pega Jesus Zacarias. É Zacarias? Foi né? Zacarias. Pode levar teu servo, meus olhos viram a salvação. Exatamente. Eram homens pessoas de oração. Exatamente. Então, agora, professora Silvana, vamos lá. Um dos maiores dramas do mundo de hoje, dos crentes e tudo, de todo mundo, é a educação de filhos. A senhora conhece muito idoso que é consultado como é que os pais deveriam educar os filhos deles? Olha, em geral, os filhos não querem educar da maneira como foram educados. Essa é a realidade dos filhos. Mas os filhos, geralmente, especialmente os cristãos, consultam seus pais e seguem os seus passos. Eu acredito que trata-se realmente de honrar um legado. De honrar o legado que a família vem trazendo. Então, esse filho que teve um filho, quer conduzir o seu filho no mesmo caminho em que a sua família veio conduzindo pelo caminho. Né? Então, eu acredito que os filhos consultam os pais, consultam os idosos. Sobre a educação? Mas indiretamente. Não é para sentar e ficar perguntando como é. Eles captam para executar. Os idosos, eles gostam de dar palpite. Eles gostam de dar opinião, eles são participativos. E os filhos, em geral, rejeitam. Eles, em geral, rejeitam. Mas os idosos dão o palpite e, invariavelmente, o filho ele dá uma volta, mas ele executa o conselho do pai, o conselho da mãe. Ah, não sei não, hein? Porque o que eu escuto hoje eu não sei que mundo vocês dois vivem, ou eu, então, estou fora. Porque, assim, o que eu vejo muito hoje é uma queixa muito grande de que, da parte dos idosos, as crianças são extremamente mal educadas, não respeitam ninguém, não respeitam nada, né? Essa é uma queixa muito, muito comum. E da parte dos pais dessas crianças, é que os idosos são intolerantes, são muito chatos e não percebem que o mundo mudou.
né? Antigamente, sei lá, 30 anos atrás, se você comprasse uma televisão muito sofisticada, quem é que ia mexer na televisão? Certo? Hoje, se você compra um computador todo cheio ou um celular cheio de sofisticação, quem é que vai te ensinar a usar? Teu neto. Exato. Correto, exato. Concorda comigo? Concordo. Os netos ensinam. O mundo mudou completamente. E eu acho que idoso não tem lugar nesse mundo. Ocorre, pastor, que existe a arte de ser idoso e muito mais a arte de ser avô. É uma arte, é uma ciência, certo? Ele não ser inconveniente, ele ser referência, ele ser querido, ele ser respeitado. Para isso ele lê, para isso ele se interage com os seus netos, né? Eu estou vivendo esse momento agora, feliz da vida e compartilhando, aprendendo e ensinando também de forma simultânea, né? Eu espero que eu chegue lá aos meus 90, 100 anos nesse mesmo ritmo. Então, e a senhora, como é que vê isso? Os netos são terapia para os avós. Isso. Como assim terapia? Sim. Os netos são o que os avós precisam. Isso. Ah, é? O neto, Sim, sim. os avós olham para os netos como uma continuidade da sua vida. Correto. E quando ele olha assim para o seu neto, aí é que vem o probleminha. Porque ele se torna um pouquinho permissivo, não é, com o neto. E aí é que os filhos ficam um pouco chateados. Né? O netinho pode. Tudo que o filho talvez tenha sido negado. Não, mas esse é papel do avô. Papel do avô é desfrutar dos netos. Papel do avô é estragar o neto. Quem tem que educar é o pai. Tá certo. Ué, não é assim que tem que ser? É assim Essa que é a tem que vida. ser. É assim que tem que ser. Né? Certo. É por isso que Deus é pai e não é avô, certo, Isso, pastor? corretíssimo. É isso mesmo. Porque Deus não tem essa. Exatamente. Então Certo. ele... E o lindo... O senhor é um avô muito permissivo? Não, até certo ponto. Há momentos que você tem que falar com seriedade, certo? E um simples gesto ainda reflete no rostinho dele, certo? Então, eu estou dizendo que é uma arte. Ser avô é uma arte. Muita certo? sabedoria. Certo? E ter essa sabedoria. Agora, o lindo de ser idoso, um outro detalhe também, e sobretudo é que sabemos onde vamos passar a eternidade. Minha mãe fala disso todo dia. Isso é fantástico, certo? E o idoso que não tem essa esperança, que não vê os braços de Jesus abertos, certo? Ele pode agonizar no momento final da sua existência, porque a vida toda foi pervertida. O momento não é dos melhores e não saber onde vai passar a eternidade é altamente sufocante para ele. Daí a importância da religiosidade para os não é? Eu me refiro mais a uma espiritualidade ligada diretamente, porque esse é o legado que nós deixamos para eles, né? Embora a atuação dos nossos netos passe despercebida, né? Você está falando, o moleque está jogando lá, está fazendo outra coisa, mas simplesmente eles estão antenados. E os avós antenados também dão a mesma correspondência a eles. Agora, como é que a senhora vê, professora, uma coisa que tem se tornado muito comum nos últimos anos? Os pais não criam mais os filhos, quem cria são os avós. Em muitas casas, Inclusive, em muitas famílias. O neto mora com o avô ou com a avó, em vez de morar com os pais. Isso não é o melhor. Né? Não deveria ser assim. É importante que o idoso tenha o seu envelhecimento, da sua maneira, com a sua família, que é o seu esposo, talvez, ou algum filho que tenha ficado ainda ali no ninho, mas ter os netos para criar o papel do idoso. Este não é o papel do idoso. O idoso precisa ter a própria vida e curtir o seu envelhecimento, viver o seu envelhecimento, a sua velhice, a sua maneira. Não com netos. Os netos são maravilhosos, são muito bons, mas eles desgastam o idoso, eles cansam o idoso. Então, pastor, aí a gente entra num problema que já vai bater a porta da igreja. Pois bem. Na sociedade, nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, na Europa e tal, isso já acontece. Mas aqui no Brasil está começando agora e vai já bater na porta da igreja o seguinte: as mulheres deixam para engravidar muito tarde, depois dos 40, 45, 50 anos. Muito bem. Elas, quando os filhos dela forem moços, essas mães serão idosas. E aí?
Certo. Agora, não é regra geral, né? Não, mas está chegando. Exato, está chegando. Engravidar-se de 40, 50 anos já está extrapolando. Não é bem, a realidade não é bem esta, né? E nós temos que nos adaptar ao desenvolvimento natural da vida, desenvolvimento histórico, né? A época da reprodução dos 20 aos 30 anos, que seria o ideal, certo? Então nós temos que partir para isto, ensinar isto, e vivemos isto, e estamos dentro desse contexto, né? Mas a gravidez dos 40 para 50 são casos raros, segundo o meu entender. Não sei a professora o que diz. Eu queria ouvir da professora um outro aspecto, além desse científico, porque assim, elas estão apelando para inseminação artificial, usando os recursos da ciência, porque elas são mulheres endinheiradas, já que dedicaram a vida toda delas à carreira, se deram muito bem, renunciaram à maternidade na época que deveria ser isso natural, mas chegam a certo momento da vida em que elas se arrependem dessa renúncia. E como a ciência oferece o recurso à maternidade nessa idade, elas recorrem a isso. Do meu ponto de vista, por isso que eu quero ouvir a senhora, que além de cristã é mulher, porque eu sou homem, pastor também. E a gente tem a tendência de ser juiz e meio, né, sem levar em conta algumas coisas. Do meu ponto de vista, esse é egoísmo. Porque ela não está pensando no futuro do filho dela ou da filha dela, né? Ela está pensando nela, em ser mãe, em passar por esse papel de gerar, ter um pezinho chutando a barriga dela. Já ouvi isso muito também. Esse fenômeno, digamos assim, que tem acontecido com as mulheres na faixa dos 40 a 50, é um fenômeno que diz respeito também ao envelhecimento. Diz respeito àquela percepção de que, poxa, não estou dando continuidade. Quem vai dar continuidade à minha linhagem, à minha família? Então, ela se percebe em algum momento após os 40 e então deseja um filho. Não é? O número não é tão elevado ainda no Brasil, é caro, o número não é elevado, mas existem mulheres optando por ter filhos mais velhos ou por não tê-los. Qual que é o pior? Não ter, às vezes, não é uma opção. Às vezes é uma opção. A senhora teria filhos aos 50 anos? Não teria. Por opção? Por opção. Hoje, por opção. Tá. A senhora tem filhos? Não tenho filhos. Mas a senhora está muito longe dos 50, pode ter, hein? Faltam 3 aninhos. Que isso, irmã? Não se revela a idade de mulher na televisão. Não tenho problema com a idade. Eu falo em rede nacional. E os idosos têm problema com a idade? Alguns têm. Alguns têm um problema enorme com a idade. No próximo bloco, eu acredito. Tem. No próximo bloco a gente vai resgatar idoso com problema na idade, mas enfim. Agora é hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Vai ter sim, olha lá você aqui, ó. A primeira foto vem de Caieiras, em São Paulo. É o Bruno Soares, que é cantor, né? Tá aí o cantor Bruno Soares, que assiste ao Vejam Só e mora em Caieiras, e ele tinha que escolher um take bem legal meu, né? Eu devia estar muito doido da vida com o debate nesse momento, porque quando eu faço assim é porque eu estou me segurando. A segunda foto é de Passos, nas Minas Gerais, é da Edlamar Rossato. Ô Edlamar, você já escolheu um outro momento menos ruim meu, né? Legal, valeu Edlamar. Ela que não está muito feliz, né? De Valparaíso de Goiás, o Jonatas. Aí, Jonatas, você tá bom? Obrigado pela sua audiência aí em Goiás. Deus abençoe a todo mundo aí. De Itaboraí, no Rio de Janeiro, a Pamela Moraes e o Marcos Reis, né? O casal bonito, olha só, combinam. E bacana, hein? Legal. De Ji-Paraná, em Rondônia, pastor Elias Borges de Souza. E aí, pastor, obrigado pelo carinho da sua audiência aí em Rondônia. E lá em Pernambuco, Igaraçu, Valdêmio e Arroce, né? Que são, obviamente, obreiros da igreja lá. O Valdêmio talvez até seja pastor, está com uniforme, né, e tal, de pastor. Valdêmio Arroze, de Igaraçu, em Pernambuco. Obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente está indo para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Glória a Deus. Agora, a gente quer ouvir de vocês
essa história de que tem idoso que não gosta de falar a idade. Tudo mulher, né? Tem homens também, viu? Ah, é? Tem. Já deparei com as duas situações. Diga lá. Veja, na nossa igreja nós chamamos o ministério que atende aos idosos nas igrejas de Ministério do Idoso. E convencionamos assim porque o Estatuto do Idoso denomina como idoso a pessoa que atingiu 60 anos. Então, para que não haja controvérsias, Ministério do Idoso. Várias das nossas igrejas aceitaram e outras mudaram. Virou Melhor Idade, virou Clube do Idoso, virou um monte de outros nomes. Porque idoso é um nome muito feio. Eu não sou idosa. Uma dessas idosas, convidei para o encontro que nós fazemos de idosos, com toda a comunidade, mas eu não sou idosa. Fui a uma igreja uma certa vez aí que não temos idosos aqui. Você olhava para a igreja, todo mundo de cabelo branco. Não temos idosos aqui na igreja. Então, nós temos pessoas que negam a idade, mulheres que negam a idade, de sua maioria, mas temos também alguns homens. Pintam cabelos, todos vaidosos, bonitinhos, mas isso é importante. É importante que o ser humano, a sua vaidade, se olhe no espelho e se queira bem, e cuide da sua aparência. E negar a idade faz parte, né? Eu acho que faz parte. Não sei. Pastor, o senhor não acha que, sei lá, a sociedade brasileira hoje sobrevaloriza a juventude? Sim, valoriza muito a juventude. Mas, por um outro lado, a história tem demonstrado, tem havido um progresso neste sentido também. Por exemplo, eu digo aqui no livro que 20% das empresas multinacionais preferenciam o trabalho do idoso. Lógico. Certo. Então, tanto valorizam os jovens, como também reconhecem, embora seja uma temática totalmente ligada a um contexto cultural, onde o Brasil começa assim, a inserir, dando uma abertura maior, dando espaço para o idoso. Na Europa existe esse reconhecimento, nos Estados Unidos, e sem falarmos no Japão, onde o idoso tem a sua prevalecência, ele é honrado até o final da sua existência. Então, é verdade que tem os túmulos dentro do próprio templo, dentro da própria casa, digo, certo? Uma vez eu fui dirigir um acampamento de uma igreja oriental. E aconteceu um episódio muito interessante, sabe? Era um acampamento, portanto, a maioria dos acampantes eram moços, jovens na verdade, solteiros e tal. Havia alguns casados e tudo, e havia alguns idosos, né? E no caminho para o acampamento, uma das peruas atolou. Então, o que aconteceu? Todo mundo foi lá já, e a pessoa o senhor mais idoso ali, é que coordenava os trabalhos. E todo mundo fazia o que ele falava. Só que as orientações dele não estavam funcionando. E todo mundo estava vendo que não funcionava. Mas ninguém disse Ninguém. Enquanto ele ficou lá dando orientações, todo mundo fez o que ele dizia. Né? Lá pelas tantas, esse senhor deve ter percebido, né, que ele não estava sendo eficiente e ele então saiu de cena. Ele saiu de cena. No momento em que ele saiu de cena, os mais jovens fizeram uma proposta e o carro saiu do atoleiro em 5 minutos. E eu fiquei observando aquilo, e ninguém falou nada. Ninguém disse, ainda bem que esse cara saiu, será que ele não percebe? Não. Eles acolheram as orientações daquele senhor, fizeram tudo, ninguém deu sugestão nenhuma para ele. Ele percebeu que não estava funcionando, que não tinha solução, ele se retira e aí os jovens resolveram o problema. E ninguém reclamou de nada. Nem o idoso, nem os jovens. Exato. Eu achei isso fantástico. Certo. Na minha igreja, no primeiro palpite que o idoso desce, vai ver. Não é assim? É assim, exato. Mas depois que a coisa está atrelada a um contexto de cultura, né? Certo? Exatamente dentro da cultura, né? Agora, você vê que esse idoso aí, ele teve uma sapiência de retirar-se no momento que ele viu que não estava trazendo resultados, né? Então, isso se chama sabedoria. Pois é. E é sabedoria e respeito dos mais novos,
que acolheram tudo que ele estava dizendo. Exatamente. Legal, eu achei muito bacana aquilo. E é mesmo. E é muito bom, viu, pastor, ser idoso, há tantas coisas que eu conto aqui no livro, certo? É uma seriado de piadas, viu? Coisas Eu vi. mais oidas de piadas, certo? Mas o senhor conta piada contra os idosos no livro, pastor? Algumas, nem todas, né? Certo? Eu conto aquela dos dois amigos, por exemplo, né? Que não tem nada a ver com idoso, certo? E que é de preferência de muitos idosos e que chegou a fazer sucesso nos Estados Unidos. Alguém levou esse livro para os Estados Unidos e chegou lá, a primeira coisa que foi feita foi traduzir as piadas. Sério? Sério, certo. O livro em si não leram, mas as piadas sim. Eu não posso dizer que eu não fiz a mesma coisa. O primeiro capítulo que eu li foi das piadas. Você viu aquela lá dos dois compadres que tomavam café juntos? Sim. Certo? Muito interessante. Pode contar. Posso contar? Claro. Então estavam tomando café e tal, e tomando café, conversando à tarde. Daí a pouquinho, um vira para o outro e diz: compadre, lá no céu vai ter futebol. Futebol no céu? Você pirou, meu. No céu não tem futebol. Tem. Por quê? Porque todo mundo aqui na terra gosta, até a mulher gosta, etc. Lá no céu vai ter futebol. Não vai ter. E vai ter, não vai ter. Vamos fazer uma coisa? Apertaram as mãos e um disse para o outro: vamos fazer assim, qualquer um de nós dois que morrer vai ficar encarregado de voltar para dizer se há futebol ou não. Trato feito. E passou 1 ano, 2 anos, e um deles morreu. E o outro estava tomando café lá à tarde, muito triste e tal. E aquele meu colega, aquele meu compadre e tal, só que não lembra do trato que fizemos. Daqui a pouquinho aparece um facho de luz correndo e tal, com muita velocidade, e saiu uma voz dali dentro. Oi, compadre. Oi, estava pensando em você agora. Eu dei uma descidinha rápida, mas tem que voltar. Certo? E aí, compadre, como é que é lá no céu? Tem futebol ou não? E o amigo disse: eu tenho 2 respostas para você, uma boa e uma ruim. Fala a boa. É que lá no céu tem futebol lascado, de manhã à tarde. Até a mulher joga futebol. E a ruim? Você está escalado para o próximo jogo. Legal. Complicou. Já pensou ser escalada lá? Melhor não, né? Exato. Melhor não. Bom, vamos ver o que tem aqui na internet. Gerson Lourenço, ele mora em Cravinhos, São Paulo. A todos vocês, boa noite, graça e paz. Isso ocorre hoje porque as igrejas não querem perder tempo com aqueles que não dão mais retorno aos seus caixas ou ao ministério. E tem mais, para eles não existem bases de pessoas que tenham paciência, educação, tempo em lidar com esse público. E nem em casa eles vão. Não existe trabalho socioespiritual, cultural com esses irmãos. Não importa qual seja o lugar, as igrejas locais não querem perder tempo, dispor de talentos, ou os jovens não se sentem estimulados a tais serviços. E mesmo aqueles que já passam dos 40 anos dentro de sua igreja. Crianças e velhos são coisa do passado. É um problema. Hoje só se fala em geração Z. E quem sabe mais o que aparecer pela frente. Geração neutra, indiferente. Esquecem da palavra de Deus e não se importam com as consequências. O Gerson está bravo. Está bravo, realmente. Certo? Eu só tiraria aí as crianças, viu? Por quê? Certo? As crianças não, certo? Não, em muitas igrejas, criança não tem espaço nenhum mesmo. As crianças sempre tiveram, né? Sempre tiveram por causa dos pais, por causa dos avós, certo? Há igrejas que crescem na base das crianças, né? O ministério bem organizado da criança, ele é um fator atrativo, nucleia, certo? Toda a clã, certo? Ele sim, o idoso aí eu tiraria, mas a criança não, ele é ponto de atração, a igreja investe e muitas igrejas investem pesado, certo? E está absolutamente correto, tanto no início como no final, certo? No ocaso da vida, certo? Ivanete Ricoboni, que mora em Presidente Prudente, interior de São Paulo. A religião genuína alcança os necessitados. Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Atos 6 narra que os gregos queixaram-se dos judeus porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para esse ministério específico.
Sou cristão de uma denominação histórica há 40 anos. Passei por dezenas de igrejas da mesma denominação em diversos estados e nunca presenciei um trabalho específico com os idosos necessitados. Alguns fazem uma visita anual ao asilo e outra a um lar de crianças abandonadas e é só. Sinto-me constrangida e envergonhada. Bom, as igrejas estão se despertando para esse ministério, né? Nós estamos vivendo uma transição demográfica e é uma transição cultural também. Então, enquanto nós estamos vivendo esse processo, as igrejas, as pessoas vão tendo a percepção. Isso é a médio e longo prazo. Nós não teremos nada instantâneo. À medida que o tempo vai passando, o idoso vai sendo inserido. Até porque a igreja é uma comunidade terapêutica de verdade para o idoso. O idoso precisa da igreja, ela é importante para a sua saúde. Ela ajuda o idoso a administrar o seu estresse, os seus problemas, as suas dores, as suas rejeições. A igreja é um ponto de apoio para o idoso, para o envelhecimento. Então, o idoso precisa da igreja. Mas a igreja, aos poucos, vai tendo a percepção de que o idoso é útil, de que o idoso é necessário, de que o idoso é pilar da igreja. Legal. Vamos lá. Osaías Matos de Oliveira de Teresina, no Piauí. Falta de respeito e amor. Bem. Direto. É preciso muito amor para trabalhar com idosos mesmo. Muita paciência, muito amor. Eles são chatos? Alguns são. Alguns são. As características que você tem, quer negativas, quer positivas, que você cultivou durante toda a sua vida, elas vão se acentuar no envelhecimento. Então, o chato mais chato ainda. O bacana, o risonho, o bem-humorado, continuará bem-humorado, né? Ou ficará ainda mais bem-humorado. Mas as características vão se acentuando no envelhecimento, isso é um fato. Bom, vamos fazer o seguinte, a nossa jovem repórter perguntou, não sei aonde, a respeito hoje. Deve ser lá no Reduto dos Evangélicos. Vamos ver. A gente sabe que os idosos eram honrados no Antigo Testamento. Mas por que hoje a gente não vê isso na igreja? Difícil responder. Educação. Falta educação no povo. Só isso. A influência da mídia não cristã, porque ainda nos programas cristãos a gente ainda vê mostrando as histórias bíblicas, né? Mas eu acho que é a influência da mídia, porque ainda os cristãos dão uma coisa muito errada, com tanta coisa boa para se ver na televisão e na internet da Bíblia, eles põem as crianças para ver coisa ruim do mundo. A gente vê muitas coisas acontecendo no dia de hoje, principalmente nas igrejas, né? Não tem, assim, uma política para idosos, não tem uma política social, assim, não tem. Né? Eu acho que é uma questão de cultura, questão de ensinamento, né? Ensinar desde jovem, desde criança, a ter respeito, né? Já com os idosos, já desde criança. Pelo menos é o meu pensamento, né? Sobre isso. Se nós ensinar as crianças, educar as crianças nesse sentido, com certeza, quando ele estiver aí com 16, 17, 20 anos e até mais, eles vão respeitar. Eu acho que é falta de respeito que a humanidade tem, porque hoje em dia a educação é diferente de antigamente. Eu acredito que seja a mudança da nossa cultura, né? As leis não ajudam muita coisa, né? Os idosos na igreja também não estão tendo aquele respeito que deveria ter em qualquer lugar que eles estiverem, né? Tanto na rua como no transporte, né? E eu acredito que o idoso deveria ter mais um pouco de respeito. Eu acho que ultimamente as pessoas estão pensando somente em si, né? Então eles não olham muito para a vida dos idosos, né? Porque ultimamente, pelos acontecidos, né, no mundo, as pessoas querem melhoria para si próprio e não vê o que está ao seu lado, né? Eu acho que a era de hoje mudou muito, né? Porque o pessoal hoje em dia não respeita ninguém mais. Hoje em dia tudo é aquele rancor, raiva. Então mudou muitas coisas no ser humano, né?
Então, por isso que antigamente o pessoal respeitava um outro. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Bom, eu acho que o jovem hoje em dia, assim, tá um pouco mais... as pessoas em geral estão seguindo menos a palavra de Deus e o jovem está com aquele instinto de assim, autodependência, né? De não depender mesmo de um pai, de uma mãe mais experiente para poder aconselhar, orientar. Então, hoje em dia há muito essa teoria de que eu mando em mim mesmo e não se confia tanto, às vezes, no conselho dos mais velhos, não se valoriza tanto, né? Eu acho que é uma dificuldade do jovem se submeter a uma autoridade e de reconhecer que tem alguém que sabe mais que ele, né, e que a gente não tem controle de todas as situações, né, que tem pessoas que já passaram pelas mesmas coisas que vão conseguir nos orientar de maneira melhor. Então, acho que essa é a dificuldade do jovem reconhecer isso. Hoje, os velhos estão escanteados, né, as pessoas de idade. Mas se nós observarmos no Antigo Testamento, quanto mais idade o homem tinha, mais honrado, mais respeitado ele tinha na sociedade, né? No caso dos anciãos, homens de idade, homens dotados de experiência, eram homens de responsabilidade nas tribos. Então, eu acho que deveria rever isso. Os nossos velhos têm muitas coisas de grande importância para passar para nós, jovens, nos dias de hoje. Então, vale a pena os jovens, principalmente, pensar nos nossos idosos e também valorizar mais os nossos idosos, que um dia a gente vamos ser também idosos. Bom, viu que o tom foi geralmente o mesmo, né? Foi. O povo compreendendo que a igreja não dá atenção devida por falta de educação, por falta de informação, e porque a juventude está preocupada com ela mesma, tal, esse individualismo muito exacerbado da nossa sociedade ocidental dos dias de hoje. Agora, um tema mais delicadinho, né? Tem acontecido bastante, principalmente nas igrejas que têm ministério para a terceira idade, de haver, assim, interesses românticos entre os idosos. Não tem? Tem. Como é que a senhora vê isso? É bom, é ruim? É ótimo, é importante. É ótimo, é importante. Os familiares não acham, não? Não acham mesmo. Não acham mesmo. Mas é importante para o idoso. O idoso está preocupado nessa situação em estar sozinho. Eu estou só. Eu preciso de alguém comigo. Eu não posso envelhecer sozinho. Se eu envelhecer sozinho, provavelmente eu vou morar com algum filho ou em alguma instituição. Eu não quero isso para mim. Eu quero um companheiro. Isso é frequente na mente do idoso. Ele pede, inclusive eu recebo solicitações para fazer encontros de idosos solteiros, viúvos. Então, vou fazer um este ano, Sério? 2016, sim. Vou fazer. É importante para o idoso, realmente é importante. A solidão é um incômodo para o idoso. O isolamento é fator de doença para o idoso. Então, realmente é algo assim, terapêutico ele ter alguém do lado dele, ele ter uma pessoa. Sair, passear. O interesse do idoso já não é sexual. É ter um companheiro, alguém para compartilhar a vida, compartilhar situações, compartilhar angústias, dores. É isso que o idoso tem interesse, ele quer isso. Os filhos já não dão tanta atenção. Os filhos têm sua casa, seu esposo, seus filhos, sua vida, independente da do idoso. E ele já não tem essa compreensão de olhar para o idoso e... E o idoso também tem medo de ser peso, né? Eles têm disso. Essa é a busca incessante de ter alguém na vida. Agora, tudo bem, o senhor é pastor. Sim. O idoso pode namorar? Eu diria que o amor não tem idade, certo? O amor é perene, certo? Eu acho que uma autorrealização, a interpretação do fato é que às vezes é pernóstica. Um idoso, por exemplo, de 80 anos, que deseja, ficou viúvo e quer casar, eu vejo com a maior naturalidade. Dentro de um contexto social, mais especificamente dentro da igreja, a interpretação é que o cara é um tarado, tá vendo? 80 anos, quer casar, etc.
E a maioria também deles querem casar com jovenzinhas, não para obter satisfação de sexo, mas porque tem mais potência para ajudá-los, né? Certo, também pode ser por esse lado também. Mas é muito recorrente esse fato, certo? E é muito necessário este acontecimento. O amor não tem idade. É exatamente o que a professora acaba de dizer, certo? Ele tem medo de ficar isolado. Aqui no livro eu aponto que o idoso quer estar sozinho, certo? A sua casa própria, o seu ninho próprio, certo? Porque muitas vezes não lhe é proporcionado esse trabalho de terapia ou este cupido que é exercido pela professora. Agora, o que eu não consigo entender é por que os familiares ficam... Eu já vi familiares que têm vergonha. Vovó, a senhora está nos envergonhando. É ridículo o que a senhora está fazendo. Eu tenho vontade de bater em quem fala isso. Esse é um preconceito da nossa sociedade, né? A sociedade pensa assim, acham estranho o idoso com envolvimento emocional. É esquisito. Alguns dizem, é nojento. Eu já ouvi expressões assim. E isso é comum, acontece na nossa sociedade. Só que é o que eu disse para você, passar do tempo, o envelhecimento se tornando mais comum, muitos idosos na sociedade, esse paradigma vai sendo quebrado. Tá bom. Agora, ridículo mesmo é o idoso ter que namorar escondido, né? Aí é o fim. Mas acontece, né? Acontece. Acontece. Meu filho não pode saber. Meu filho não pode saber. Vira adolescente, né? Vira adolescente, exatamente. E não é sem razão que existe uma fase no idoso, né, de envelhecimento, chamado a sexalescência, que seria uma adolescência na velhice, certo? Não é um termo muito empregado, que é meio brega, né? A referência à pessoa idosa. Mas se passa através do escondido, essa coisa, né? Você parte de princípio errado, conclusões erradas. Se a sua consciência não lhe dá liberdade de usufruir daquele momento de forma transparente, cultural, necessária e altamente de autorrealizações, certo? Então, precisa ter o cuidado ao iniciar, certo? Se iniciou bem, com as bases bem acertadas, biblicamente, socialmente, fisicamente, em todos os aspectos, certo? Só pode dar certo. Mas um dos aspectos que existe uma reação por parte da família, porque vai numa desta, que o idoso é bastante abastado, e chega uma outra pessoa no pedaço, e aí já traz um problema de ordem financeira. Talvez a coisa também tem que ser vista por esse viés. Bom, é uma ação protetora da família, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Eu agradeço aqui a professora Silvana Martinez Lopes Casonato, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ao pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer. Muito obrigado pela presença. Ambos estão à sua disposição pela página do programa na internet, né, o vejamsó.com.br. Lá no campo Convidados, você clicando ali, você abre, tem as informações da professora Silvana, do pastor Eli, você pediu o livro, deixa eu mostrar o livro de novo. Pastor. Aqui está. Pedir o livro, pedir palestra, mandar e-mail, fazer pergunta, fazer convite, eles estão todos à sua disposição. Correto. Vamos ver quem é que vai levar o relógio da Agrade. Paula, ou é Paulo? Paulo Almeida, lá de Botucatu, cidade linda aqui do interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, que é com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.